Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa atividade será sobre a Ásia Central e a Setentrional. Nós estávamos falando sobre os aspectos econômicos da Ásia, né? Então a gente já falou do Sudeste e Leste da Ásia, que são os países mais desenvolvidos. Então na aula passada nós falamos a respeito disso. Agora nós vamos falar sobre a Ásia Central e a Setentrional, ok? Então aqui, o que é a Ásia Central e Setentrional? Formada pela parte oriental da Rússia, apresenta climas com temperaturas baixas, podendo chegar a 50 graus negativos, com formações vegetais de taiga e tundra, região muito rica em petróleo e gás. Apresenta um solo denominado, formado pelo degelo e alta umidade ricos em nutrientes. Então, a Ásia Setentrional e a Ásia Central são os países que vêm sendo impulsionados pelas exportações de petróleo, gás natural e recursos minerais, mas estão longe de atingir um estágio avançado, tá? Um estágio avançado do desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos. Então, essa parte a parte central da Ásia e a setentrional, elas são muito ricas em petróleo e gás natural. Portanto, ainda está num estágio bem abaixo dos outros países do Sudeste e Leste da Ásia. Então, eles ainda estão um pouco atrasados, ok? Por mais que eles são ricos em petróleo e gás. Aqui, a gente tem um texto falando sobre o Mar Cáspio. Por que ele é um mar de dinheiro? Porque o Mar Cáspio, ele guarda a maior riqueza econômica da região. Então, ele tem muito petróleo e gás natural. Porém, essa riqueza é levada para países desenvolvidos como a China. Então, esse Mar Cáspio, ele fica na Ásia Central, porém, toda a riqueza que aqui contém, eles pegam e levam para países de primeiro mundo. Então, por isso que eles também não se desenvolvem do jeito que deveria se desenvolver, porque eles pegam a riqueza aqui e jogam lá para a China, para o Japão, para aqueles países que são mais desenvolvidos, ok? Então, por isso que eles ainda continuam um pouco atrasados perante os países desenvolvidos. Aqui, nessa outra página, nós estamos falando do sul da Ásia, tá? O sul da Ásia, ele vem apresentando expressiva taxa de crescimento econômico. Apresenta uma economia baseada na exportação de matérias-primas, produtos agrícolas. Então, eles produzem muito chá, arroz, trigo, algodão e milho, mas que também é levado para a China, e a China que vem investindo e melhorando esses países aí para uma melhoria. Então, o sul da Ásia, o destaque dele é a agricultura e a matéria-prima. Então, eles fornecem agricultura e matéria-prima para outros países. E ele está aumentando economicamente, tá? Não é tão avançado como os países do primeiro mundo, né? Os países mais desenvolvidos, mas ele está buscando aí esse crescimento econômico, ok? Então, eles fornecem muito chá, arroz, trigo, algodão e milho para outros países, ok? Mas a atividade econômica dele aqui é baseada nos produtos da agricultura, tá bom? Aqui na página 384, está falando um pouquinho sobre a Índia, tá bom? A Índia, ela começou a crescer economicamente na década de 90, tá? Então, ela começou a crescer
na década de 90, tá bom? E por que ela cresceu? Porque teve a diversificação da indústria nacional, redução de tarifas de importação e de barreiras comerciais, concessão de maior autonomia para a atuação das atividades industriais privadas, atração de empresas transnacionais, as quais se aproveitaram da oferta de mão de obra barata, investimento em tecnologia e no sistema de educação. Então a Índia ela foi crescendo devido a esses acontecimentos, tá bom? No século XXI, a Índia destaca como exportador da tecnologia da informação. Então a Índia, agora, no século XXI, ela teve um desenvolvimento muito grande na parte da tecnologia, tá? Então, na tecnologia da informação, a Índia ela é uma grande exportadora, tá bom? Na área de informática, na indústria farmacêutica também ela vem crescendo, tá bom? E com isso, com esse levantamento aí da tecnologia, a Índia subiu muito o PIB indiano. Então, o Produto Interno Bruto cresceu muito no século XXI aí na Índia. E, no entanto, o crescimento econômico não resultou na diminuição das desigualdades sociais do país. Então, por mais que a Índia também vem crescendo e está crescendo, ela ainda está abaixo daqueles países desenvolvidos, tá bom? Ela tem uma população muito grande, uma população muito desordenada, no qual aparecem muitos problemas social, problemas ambientais. Olha aí a poluição dos rios. Um grande problema aí é o rio Ganges, né, que é um rio muito poluído. Então esse rio traz grandes problemas ambientais também, tá? Então a Índia ela vem se desenvolvendo, ela está se desenvolvendo a cada dia, porém ainda está abaixo dos países desenvolvidos, né? Por causa também daquela velha história, né? Eles produzem aqui, mas eles mandam para os países mais desenvolvidos e acaba não se desenvolvendo o tanto que deveria desenvolver. Aqui, falando um pouquinho sobre o Oriente Médio, tá? O Oriente Médio, a economia global do Oriente Médio são as reservas de petróleo e gás natural. Então, o Oriente Médio ele é muito rico em petróleo e gás natural. Esses países eles exportam o petróleo para os países de primeiro mundo. Então, o Oriente Médio ele tem uma grande reserva de petróleo e gás natural, no qual é exportado para os países muito desenvolvidos. Que ele é exportado para a Europa, é exportado para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, ok? Então, o Oriente Médio ele é baseado a isso, as riquezas do petróleo e do gás natural, ok? Na década de 60, os produtores de petróleo começaram a tomar controle da produção e aumentar os preços e suspendeu a venda para os Estados Unidos e para a Europa. Isso ficou conhecido como o primeiro choque do petróleo. O segundo choque do petróleo aconteceu em 79, onde teve a paralisação da produção do petróleo. Turquia e Israel têm setores industriais mais desenvolvidos e diversificados, que se destacam também pela produtividade agrícola. E o Líbano e a Jordânia têm reservas minerais e no turismo, que é Dubai. Então, Dubai ele se destaca pelo turismo. Então, a parte economicamente aqui do país essas visitas, a parte do turismo, Líbano, Jordânia, né? A Turquia e o Israel é o setor industrial, que é mais desenvolvido e diversificado, e destaca aí também pela parte agrícola, tá bom? E aqui são os choques do petróleo. Então, quando o petróleo aumenta, tem aquele choque. Quando o pessoal do petróleo não manda para algum país, tem esse choque também, né? O aumento abusivo do petróleo.
Então, tudo isso causa esses choques do petróleo, tanto o aumento como a suspensão aí do petróleo. E como em todo lugar, também temos o que? Os contrastes socioeconômicos, né? Então nós podemos perceber que os contrastes de um lugar para o outro é nitidamente visto, né? Então, como todo lugar aí tem essa diferença aí economicamente, né? Países que ganham muito, países que ganham pouco, tá? Então, o continente, ele tem as características economicamente distintas, ou seja, a maior parte deles apresenta amplas desigualdades internas, com base da poluição da população, desfrutando de padrão de vida elevado e grandes contingentes vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, na mesma hora que tem pessoas que vivem muito bem, tem aquelas pessoas que não vivem tão bem assim e vivem até em estado de pobreza, né? Então, essas duas páginas estão falando isso, sobre esse contraste aí, tá? Enquanto países ganham muito dinheiro, tem aqueles países que não ganham quase nada, né? E que não tem todos esses recursos aí, né? Inclusive a China e a Índia, com crescimento econômico elevado nos últimos anos, ainda apresentam indicadores sociais ruins. Então ainda tem parte da China, tem parte da Índia, que as pessoas ainda não vivem tão bem como deveria viver, tá? Então tem toda essa parte aí, tá? O desenvolvimento, o desigual desenvolvimento social verificado no continente está associado a diversos fatores, entre eles o atraso econômico e tecnológico de vários países asiáticos. Então, muitas vezes, esses países não são tão desenvolvidos porque tem essa desigualdade aí, né, social, desigualdade econômico e tecnológico. Então, depois vou pedir para vocês lerem todas essas páginas que eu expliquei. Vocês vão ler, vão prestar atenção nessa videoaula, tá bom? E depois vocês vão fazer essas atividades aqui, ó. Fazer as atividades das páginas 389 até a 391. A correção é sexta-feira, ao vivo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, só me procurar, tá bom? Que eu vou esclarecer aí as dúvidas que vocês têm. E sexta-feira a gente corrige na aula ao vivo, ok? Então, bom estudo aí para vocês.